Começa agora o programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI. Quando a gente fala de oração, a gente sempre tem como a primeira referência a igreja, a comunidade, aquilo que os pais ensinam, o que a catequista ensina. Essa é a primeira referência, não é? Mas a oração a gente sabe que não é só isto. A gente vai aprendendo com a oração a ver algumas questões bem importantes da nossa vida comum. Quando, por exemplo, Jesus fala aos seus discípulos sobre a dimensão do perdão. Que é necessário perdoar, que é necessário compreender o outro e assim por diante. Nem sempre a gente consegue isso no trato com as pessoas, nem sempre. Jesus também, lá com seus discípulos, ele não diz que a gente tem que fazer isso em 2 dias. Não diz que a gente tem que fazer isso em 1 mês, em 1 ano. Jesus apresenta a proposta e diz, é por aí que as coisas devem acontecer. Eu gostaria que hoje a nossa reflexão, a nossa oração estivesse pautada justamente nessa questão, que para mim é importante, do perdão, mas o que antecede a isso para mim, claro, tem outras questões que podem ser tratadas a partir disso, mas hoje a questão de uma coisa muito simples, que é o desculpar-se para poder perdoar. Parece meio estranho isso, mas dentro da nossa oração eu gostaria que você entendesse que para chegar ao processo de fato de perdoar alguém, pode ser para algumas pessoas que tenha que haver um processo anterior a isso, um período anterior. E a gente entende que esse período anterior é o período de viver um pouco de desculpas sobre isso. Mas como entender essa questão? O perdão é forte demais, é algo que a gente sempre diz na espiritualidade que quando você perdoa, você está demonstrando o quanto livre você é. Porque é forte, é difícil, exige muito, demanda uma força não só física, mas uma força psicológica e para que isso aconteça, para que o perdão aconteça. Agora, antes disso, a gente tem lido e tem observado muito isso, algumas até explicações que dizem assim, até você conseguir perdoar alguém, que você comece a fazer isso aos poucos. E aí, essa palavrinha de desculpar a outra pessoa ou desculpar a você mesmo é um ótimo início para isso. Até o momento em que quando você chega lá ao perdão, você percebe, olha, houve um passo em que você poderia dizer assim, como se eu fosse perdoando aquela pessoa aos poucos, ou como se eu fosse sendo perdoado por aquela pessoa aos poucos. Aí a gente entende a dinâmica da nossa oração. É engraçado que como cada vez que a gente reflete sobre a oração, quanto mais tem coisas a serem refletidas e pensadas, e até mesmo rezar sobre estas questões. E a nossa espiritualidade ela nunca vai se esgotar. É só você tomar alguns místicos da nossa igreja, o quanto eles refletem sobre isso e o quanto eles mostram para cada um de nós, quando a gente lê os textos a partir daquilo que eles deixaram, o quanto de fato isso é importante. E o quanto várias situações vão sendo apresentadas ao redor dessa questão maior que a oração. No nosso caso hoje, a dimensão do perdão. Quanto mais a gente vai se desculpando o outro, que em alguns casos uma situação menor é mais fácil você fazer, aí você chega a essa dimensão do perdão. Eu acho isso uma das belezas da nossa espiritualidade, porque a gente vai aprendendo que se a gente não consegue de uma vez determinadas situações, o perdão, por exemplo, como Jesus apresenta, a gente sabe que tem um caminho anterior a isso. E nós não vamos ser culpados se a gente não consegue fazer como deveríamos. Mas, pelo menos que a gente pense nisso e coloque isso como uma observação, eu diria quase central da nossa vida. Receba então a bênção de Deus sobre você e sobre toda a sua família. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.